Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Sem Classe Podcast com essa grande cantoria da banda. Qual é a banda, Gerson? Vamos ver qual é a música, Pablo. Não sei. Aí, boa. Esse aí é um grande apreciador da música brasileira. Realmente. Perdeu R$50. Enfim. Estamos aqui pela cantoria. Você já deve estar desconfiando, e pelo título do vídeo, óbvio, né? Porque ninguém chega no YouTube pensando: oh meu Deus, o que esse podcast está falando. Nós vamos falar sobre viagem no tempo, né? Viagem no tempo, mas nessa questão de exemplos que a gente já viu, exemplos que a gente já descartou por ser ruins ou confusos demais, e a questão de que, Gerson, o poder de viagem no tempo, ele era maneiro, agora ele não é mais, né, Gerson? É aquele grande sentimento de vamos evitar a palavra cringe e ao mesmo tempo pensar que muitas coisas acabam sendo nostálgicas. Por exemplo, citamos no último episódio o caso Warner Brothers, porém existem coisas chamadas, provavelmente eu vou acabar sendo xingado, mas lacração. Conhece, Igor? Tu usou as duas palavras que eu mais odeio em 2021. Meus parabéns. E assim eu chego. Mas é que assim, Doctor Who, realmente, tu sentia que tinha que ter uma importância maior e, tipo, tinha que ter uma doutora. Só que, assim, Doctor Who tava, por um longo tempo, chegando num ponto onde a companheira dele, que na maioria das vezes era uma mulher, era até mais importante que o próprio doutor. Tipo, tanto que a maioria dos arcos eram feitos pra ela e não sobre o doutor em si. Só que tu chega nesse doutor, essa 13ª temporada, tá acabando agora. Eu não vi inteiro porque eu acabei saindo no início. Muita gente talvez vire pra mim e fale: olha, é igual Simpsons, olha depois de um tempo. Cara, eu não consigo. eu sinceramente não consigo. Porque desvirtua muito dos personagens, porque coisas que já eram estruturalmente postas caem por terra. Isso é legal? Numa coisa que tá começando, assim, que, tipo, não tem um futuro, até vai. Mas numa coisa que já tá consolidada, de que é uma coisa X, tu vai lá e diz: não, agora não vale mais. É tipo assim, eu tô jogando Brasileirão hoje, aí eu empato e diz: não ganha ponto nenhum dos dois. Mas sempre ganhou? Não, mas a partir de hoje não ganha. Tá, pera, então eu joguei agora pra nada. Ah, tá. Isso se chama jogar com o Fluminense. Ai, meu Deus. E também deixa uma frase muito linda que é: deu problema com a tua namorada, não volta no tempo, idiota! Ah, por favor, pelo amor de Deus. Não dá pra voltar no tempo. Porque assim, na questão, assim, a ideia, viagem no tempo, ela ficou muito popular depois do filme De Volta para o Futuro, todo mundo vai saber, e blá blá blá. A gente se cansou de ouvir o pessoal falando que, nossa, Viagem para o Futuro é o melhor filme de viagem no tempo. Eu tenho minhas dúvidas, mas não sei, DeLorean, beleza, ok, isso, legal. Mas a gente não pode esquecer que Viagem no Tempo, ele tem um problema. Se você faz a continuação, ele te dá um nó na tua cabeça e você não sabe mais o que está acontecendo. Você acha maneiro, você acha muito maneiro, mas não faz sentido nenhum. Né? Porque a gente pode lembrar da questão do segundo filme do De Volta para o Futuro, onde eles vão pro futuro. Depois do término, eu vou dar spoiler aqui, porque, pô, é um filme de
Pô, filme antigo, então dá pra eu dar o spoiler. Mas assim, o primeiro filme termina com o Dr. Brown levando o McFly e a namorada dele pro futuro para evitar que o filho dos dois seja preso. Aí eles queriam roubar um almanaque que ele dava o resumo. Mas prossegue. Ele dá o resumo do, tipo, todos os campeões da X até a Y. E no fim o tal do McFly original ele queria usar, e aí o Dr. Brown diz não pode, joga no lixo. E aí o Biff, que é o vilão do filme, que é basicamente o valentão do primeiro filme do pai do McFly. Olha só o quão enrolado eu já estou só de estar explicando a premissa do 2. Aí esse Biff, ele pega o almanaque, entra no DeLorean, volta pro passado, entrega pro Biff do passado, ele pega o almanaque, faz uma aposta e aí acerta todos os resultados até certo tempo lá, e aí ele destrói toda a linha do tempo do McFly. E aí eles têm que fazer? Eles têm que voltar mais pro passado para pegar a tal do almanaque e não deixar o Biff pegar o almanaque. E o final termina com que o Dr. Brown vai pra 1885. 87, sei lá. Cara, eu sei que Viagem no Tempo é legal, mas não precisa fazer tudo isso. Até porque era um filme dos anos 80 onde não dava tempo para você fazer um blockbuster de 1051 episódios para poder resolver um problema. Mas ok. O problema é que Viagem no Tempo, às vezes, ele se torna... Hoje em dia, ele se tornou a melhor desculpa para iniciar um arco que nunca vai acabar, né, Gerson? Sim, esse é o ponto que eu queria dizer. De Volta para o Futuro é um bom exemplo de filmes que dependem demais de uma continuação. Tipo, ele tá sempre pedindo, ei, continua no próximo episódio. Continua no próximo episódio. Então, tipo, tu sempre vai ouvir isso ou vai ver alguma coisa que vai deixar uma ponta solta que só vai se explicar no outro e que vai causar mais uma confusão que só vai se explicar no outro e por aí vai. Só que o que eu tava rindo sobre o almanac é que eu atirei no cão e acertei no rato. Porque eu ia falar sobre um grande filme chamado Projeto Almanac, que é um filme ao qual me deu grande raiva e muito obrigado, Corujão. É que, assim, o filme se baseia em... O cara tá com os amigos, aí a mãe dele pede pra limpar o porão. Quando ele chega no porão, ele encontra uma câmera, que era do pai que morreu. O pai dele morreu no aniversário dele de 8 anos, se eu não me engano. Aí ele liga a câmera pra ver, tipo, as imagens. E quando ele olha as imagens, ele percebe que a câmera começa a dar um 360 na festa inteira. Aí aparece ele, o pai dele, a família, umas crianças e um espelho. E no espelho, quem tá segurando a câmera é ele, com a camisa que ele tá usando agora, só que manchada de tinta e segurando um chaveiro, se eu não me engano. Ele não entende nada do que tá acontecendo, mostra, começa a entrar em tilt e percebe que tem alguma coisa nisso. E descobre que o pai estava tentando criar uma máquina do tempo no porão. Ele consegue manipular, legal. Aí ele cria uma regra junto com os amigos de viajar. Quando for viajar, todo mundo tem que ir junto. Porque descobriram que se tu encontra o teu eu do passado, meio que dá um parafuso nos dois e a realidade começa a se romper. Legal. Ele vai... Como assim? Não, é que é uma ideia interessante que é também usada no De Volta para o Futuro, né? Que o McFly não pode se ver, assim como o Biff não pode se ver, apesar de ele ter feito isso, mas enfim. Sim, mas nunca chegaram a se ver no De Volta para o Futuro, né? Não, eu acho que o Biff
o Biff se viu no passado. Só que, né, a diferença de idade era bem na cara. Sim, mas então nunca chegou a dar um parafuso, só o efeito borboleta em si do encontro dos dois. No caso do Projeto Almanac, eles literalmente tiltavam. Eles ficavam travados no mesmo lugar e não conseguiam se mexer. Ah, não. O negócio é só, tipo assim, tratou bem pro natural, é o natural, porque assim, vamos dar um desconto de Volta pro Futuro, é o primeiro filme que ele realmente tava dando essa ideia, assim. Então, Não, e realmente, tentando abordar bastante. E aí vem o ponto do projeto, e assim, eu não tô elogiando, o filme é bem quebrado. Mas aí o personagem principal tem uma grande ideia. Eu vou levar todo mundo no Lollapalooza. Lollapalooza. Todo mundo vai. Aí, eu não lembro se é Lollapalooza. É alguma coisa do Deve tipo. ser o Woodstock, vai... eu acho. Provavelmente. Aí foi todo mundo junto lá, legal, feliz. A guria dá uma cantada pra ele e ele não percebeu. Ele percebe, tipo, algumas horas depois, dando uma de Gerson da vida. Aí o que aconteceu? Ele me pega a máquina do tempo e volta só pra entender o que aconteceu e acabar ficando com ela. Por causa disso, teve toda uma explicação sobre o efeito borboleta e toda a realidade ao qual existia não existe mais. Beleza. Já que ele ficou com a guria, os amigos já não estavam prestando mais atenção em viagem no tempo, até que um deles morreu. E daí começou a ter o efeito borboleta, porque se uma peça é movida, o destino tenta aos poucos ir se alinhando e quebrando tudo que foi mexido, até que tudo volte ao seu caminho natural que estava desde o início. E quem estava mexendo era eles. Aí ele teve que voltar no tempo, lá no início, para conversar com o pai dele, que é o finalzinho do filme. E de novo, não é spoiler porque esse filme é antigo. Pra, tipo, dar um adeus pro pai dele. Aí ele descobre que não foi que ele morreu de propósito, foi porque ele queria eu não lembro a história direito do porquê que o pai dele morreu. Não lembro se mataram ele, né? Foi disfarçado, mas o ponto é que ele não morreu assim, simples. E daí ele vai lá e quebra a máquina. E deixa uma gravação dele com a câmera nova fazendo uma frase de que não era para ele mexer e que não sei o que. Aí tu entra em parafuso porque volta para ele do passado que recém tinha encontrado a câmera. Quando ele chega na sala tem duas. É de novo o caso da continuação. Só que o problema é que, meu Deus, duas, por quê? E daí esse filme é bem esquisito. E ao mesmo tempo eu digo que eu atirei no cão, acertei no rato, porque também tem o caso do filme a Time Machine, A Máquina do Tempo, que pra mim é um dos melhores que aborda o caso. Ele se passa, tipo, eu não lembro a data, mas é bem antigamente. E daí o cara inventa a máquina do tempo com a ideia de só ser importante, assim, só ser um feito dele. Aí quando ele tá pra apresentar a máquina, a mulher dele morre. Tipo, ela era noiva, eu acho. Eles iam se casar depois de um tempo. E daí ele começa a entrar em tilt porque ele fala com o amigo dele. Não importa nada que eu faça. Eu volto no tempo 2 dias antes de acontecer. Tento mudar a morte dela e ela sempre acaba morrendo de outra forma. Aí um dia o amigo dele, tipo, fala com ele e diz que, tipo, não sabe o que fazer pra ajudar ele e que o único que tem pra dizer é tenta desiste, assim, só vive tua vida. Joga toalha. Aí ele chega na máquina e ele viaja, tipo, muito pro futuro. Aí tem toda uma evolução, tipo, a Terra evolui e vai chegando ao ápice da evolução
até que então a Lua se quebra no meio. Aí os seres humanos começam a regredir e tudo começa a virar uma floresta. Ele não tá entendendo nada, porque ele tá dentro da máquina e o tempo tá passando ligeiro. Aí, o que acontece? Se tu acabar botando a mão pra fora, ou alguma parte do corpo, ela vai acabar sofrendo a ação do tempo. Então, ela literalmente envelhece automaticamente. Pois é, isso me O tempo lembra que passou. Isso me lembra o filme Interestelar, né? Que tem a ideia de que. Bom, é um filme, não é tão antigo assim, mas, pô, já vai daqui a pouco Cara, fazer Time 10 anos. Machine é um tempão e ela vai pra pedrada. E assim, é muito lindo. Porque depois é que assim, ele descobre que eles explodiram a Lua porque eles queriam fazer um campo de golfe. Aí descobriram que tinha coisa no meio da Lua que não era bom eles terem achado. E o que tinha lá dentro veio pra Terra. Olha só. Então, seres humanos agora vivem tipo como nas árvores, se escondendo. E daí, é ele tentando ajudar as pessoas que vivem lá. Isso é bem Planeta dos Macacos, né? Porque, bom, eu vou dar o spoiler que toda hora, todas as gerações já viram essa história, ou pelo menos já ouviram falar, porque já foi rebootado 2 ou 3 vezes o Planeta dos Macacos. Os caras vão procurar no primeiro filme, primeiro filme, eles vão procurar vida alienígena no espaço. Eles entram num sono criogênico, vão com essa nave, e a nave ela meio que tem uma inteligência artificial onde, se tem vida na Terra, nesse planeta eles pousam. Eles chegam no tal do Planeta dos Macacos, e aí acontece tudo aquilo que eu não vou falar, e aí ele descobre que, andando na praia, ele descobre que tá a Estátua da Liberdade na praia, e aí ele descobre que, na verdade, aquilo era a Terra, e que a nave estava procurando uma vida no planeta, não achou e voltou para casa. E quando voltou para casa, os macacos tinham dominado tudo. Eu acho isso interessante. Até porque isso, nessa questão de viagem no tempo, né, que é uma coisa que a gente é muito usado em filmes de viagem no espaço, né, porque tem aquela diferença do tempo, que tem o Interestelar, né, que tem aquele planeta que, sei lá, a cada 1 segundo, a cada 10 segundos passa 10 anos no planeta, alguma coisa assim, sei lá, 1 minuto. E também em filmes de ficção científica, como por exemplo o Lucy. Verdade. O Lucy é meio doido, eu não entendi. Mas o Interestelar, ele também é doido, a diferença é que ele é autoexplicativo, né? Porque Lucy é que eu acho bem simples. Ele explicou o final, mastigadinho, tipo, é isso e isso. E as pessoas tentaram encontrar mais explicações do que já tinha sido dado. Tipo, é simples. Ela chegou num ponto da inteligência onde ela criou a onipresença. É assim que se fala, não lembro. Ela virou uma deusa. Então, perto disso, eu diria. Mas não necessariamente uma deusa. É só que ela acabou estando em tudo. Principalmente no ponto da tecnologia. Porque foi ela que ajudou no início e é ela que foi... ela voltou pro início e acabou fazendo com que a evolução chegasse nela e em adiante. Tanto que todo mundo reclama, tipo, pô, por que um pendrive? Porque é um dos ápices da tecnologia, entre aspas, apesar do filme ser recente, da época. Porque se tu for ver a evolução, tipo, tu pensa em fita cassete, disquete, CD, DVD, Blu-ray, e hoje em dia tudo aquilo ali cabe num pendrive e ainda sobra espaço. Hoje em dia seria um HD, mas não vem ao caso. Não, a gente tá discutindo com coisas datadas, né? Vamos dizer assim. Porque, por exemplo,
O De Volta para o Futuro ele é datado, né? O 2015 não chega nem perto do que é 2015, do que foi 2015, né? Então, Pô, tô até agora esperando meu skate voador, velho. Não chegou. Eu tô esperando o tênis que se amarra sozinho. Não chegou ainda. Quer dizer, os caras inventaram os tênis que não tem. Não, eles inventaram os tênis que não existem, cadastro. Eles não inventaram os tênis que se amarram sozinho. Tá, nesse ponto faz sentido. O Air Jordan que se prende como se fosse uma armadura não existe ainda. Ainda. Mas é interessante porque nessa questão da viagem no tempo, né, tem vários filmes que eles passam por essa superfície. O próprio o clássico de 1968, o Odisseia no Espaço, que eu terminei o filme e eu não entendi. Eu aceito que eu sou burro. Eu entendi, eu sou burro e eu não sou evoluído bastante para entender aquele filme, ou porque eu não tive saco para pegar todas aquelas 3 horas de filme e armazenar na minha cabeça. Mas sempre é a segunda opção. É bem isso. Mas tem toda essa questão de que o futuro ele se conecta com o passado e ajuda. É bem esse negócio de alienígena, né? O Interestelar é a mesma coisa, né? O Interestelar, caso vocês não saibam, o planeta está com uma crise nessa questão de alimento, porque o planeta está entrando em colapso, tem que sair de lá, senão não vai dar mais para plantar nada, por causa de uma quantidade de tempestade de areia, e aí eles precisam achar outro lugar, e a ideia é achar um planeta com algo parecido do que era a Terra para fazer do zero, e no fim era tudo uma mentira, porque a ideia deles é mandar uma mensagem para eles conseguirem achar um lugar melhor, porque não tinha planeta nenhum até aquela hora encontrado, e no fim o cara manda uma mensagem para a própria filha depois de anos em código Morse, o que é genial. Só que tem aquela ideia de que o tempo não passa para ele, né? Ele continua tendo 40 e poucos anos porque ele estava passando no... É aquela teoria da quem está viajando nunca vai envelhecer, mas quem está em volta vai envelhecer. É igual a Marvel e os seus filmes de viagem no espaço, né? Tipo assim, você viaja no espaço, passou um mês só, sendo que era para ter passado anos e anos de vida. Não, realmente. Não, dá pra se dizer que as naves deles são avançadas, mas sempre vem as aspas de mas aí já tá puxando muito. Aí entrou Jack Kirby na sala, né? Ignore completamente a física, onde o ser humano não pode chegar em tal velocidade. Blá, 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 blá. Não, o ponto é simples. É que ninguém sabe, mas em todas as naves, no fundo dela, tinha um chulo. E alguém gritava, chulo, liga o efeito dobra aí. O efeito dobra. É bom assim, de, tipo, essa questão, porque a maioria dos filmes eles tentam fazer a abordagem de que estamos fazendo pelo bem da humanidade, estamos fazendo para salvar a humanidade, e tem outros que, tipo, como o Projeto Almanac, eu estou fazendo isso para ficar com a menina, ou eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro, ficar rico. A meu prão. Inclusive, um caso que eu queria abordar, que é um que eu sempre recomendo para os meus amigos, que foi uma recomendação de um amigo que sempre me recomendava bons animes. Faz tempo que eu não vejo ele. Mas o... Pandemia é triste, gente. Mas o... que é Steins Gate. Tá na Funimation. Eu já recomendei pro Igor. Tenho certeza que ele não viu. Se um dia eu tiver um site e condições pra assistir, eu assisto. As minhas condições... Acho fãzão. Aí... Bom... Aí, Steins Gate, tipo, eu não vou dar muito spoiler, porque ele não é... Ele é antigo, mas não tanto. Ele trata de uma pessoa que todo mundo considera um louco por ele achar que ele é um cientista. E, entre aspas, ele é.
tipo, eu não sei explicar direito o que o personagem principal é, porque ao mesmo tempo que ele é um gênio, ele é um louco. Então ele tá sempre andando nessa linha tênue entre a loucura e a genialidade, e depois de um tempo tu começa a perceber que essa loucura dele é só um disfarce, porque ele não quer deixar as pessoas apreensivas do lado quando tá dando merda. E daí, tipo, tem ele e uma outra personagem. A de cabelo marrom, que eu sempre esqueço o nome. Eu só lembro o nome de uma personagem que não tem nada a ver, mas que eu sou fã. E daí tem a cientista de cabelo vermelho que acaba reclamando com ele sobre a teoria dele. E sobre ele estar reclamando da teoria do pai dela. Que na verdade é dela, porque o cara é um filho da mãe. Nesse dia, ele manda uma ligação pro amigo dele que tá no estúdio. E ele estranha porque tudo trava em volta dele. Aí quando ele se vem assim de novo, ele descobre que, tipo, não tava um meteoro caiu no local onde ele tava. E que já se passaram horas desde que ele tava ali. Aí ele estranhou, porque não é normal. E ele tava fazendo uma experiência com bananas e um micro-ondas. Eu chego aí e, tipo, só apresento que esse anime, uma das coisas legais, foi que ele tratou sobre o fato de que a viagem não é só no tempo. Tem que ser no espaço-tempo. Por isso que eu gosto bastante. Porque ninguém nunca para pra prestar atenção. A Terra não tá assim. Inclusive no Time Machine isso era abordado. Tanto que uma vez, se eu não me engano, a máquina travou na parede. Uma coisa que as pessoas têm que lembrar. A Terra gira, gente. Apesar de que tem gente que acha que é plano. O tempo passa. Vamos explicar de outra forma. O tempo passa. Então, nada vai ficar igual para sempre. Pois é. Então não adianta só viajar no tempo. E existe a teoria de que do próprio efeito borboleta, que, cara, se você desvia de uma coisa, você vai voltar de alguma maneira, só que, por exemplo, desastres naturais talvez não seja o mesmo. Isso aí, exatamente, tipo premonição. Você sabe que vai acontecer tal coisa, mas se tu evitar, você pode acarretar outras coisas, né? Então, isso funciona até na hora do imaginário da gente, quando a gente imagina, e se fulano de tal tivesse feito tal coisa, o que aconteceria? Né? Melhor fator de, e se eu não viajo nesse avião, aí o avião cai, aí eu penso, legal, eu não caí, mas tal local que eu tinha que ir, eu já não fui. Pois é, porque assim, eu tenho um exemplo que não é viagem no tempo, mas é a teoria do e se não tivesse isso, porque assim, já entrando no bingo antes do final, tem um filme chamado Yesterday, que é sobre se os Beatles não tivessem existido na história, eles nunca tivessem sido uma banda, nunca tivessem tocado, o que aconteceria? Na teoria, teria sumido muita coisa. Muitas bandas, a moda teria mudado, o jeito de videoclipes talvez não teriam existido e várias outras coisas. No filme, infelizmente, ele não trabalha com isso. Ele trabalha com que eu vou cantar aqui o sucesso dos Beatles e vou ser famoso, porque Beatles é bom, né? Só que a ideia, muito desses de filmes e séries, eles têm essa tendência de que eu tenho uma ótima ideia, mas eu não sei executar. Porque o Yesterday é o melhor exemplo, porque ele só tem um momento que tu mostra que, realmente, se Beatles não existe, logo isso aqui não existe. Que a banda Oasis não existe por causa dos Beatles. Mas tem outras coisas que ainda dá pra fazer, por exemplo. E se não existisse Coca-Cola, por exemplo? Refrigerantes existiriam? Porque esses e se, que a gente volta no tempo e tira as coisas, o que mudaria se a gente fizesse uma mudança?
Porque no Flash, por exemplo, o Flash ele faz inúmeras mudanças e as coisas mudam o tempo inteiro de maneira É que os ratos maluca. teriam dominado o mundo. Já que sem a Coca-Cola, o rato não teria entrado dentro da Coca-Cola. Tem essa. Porque, tipo, por exemplo, tem até um quadrinho que é o. Eu não sei o nome, mas ele é sobre voltar no passado e matar o Hitler. Ele é muito interessante, porque o Hitler acaba não morrendo, ele foge do negócio, porque ele viu que pô, viaja no tempo, então eu vou fugir também, né? E essa questão do se você evitar tal coisa, isso garante que a vida seja melhor? Porque às vezes a resposta é não. Pois é, porque tem esse negócio, porque por exemplo, o Interestelar eu acho que é o maior exemplo de todos, porque tá, a gente evitou a humanidade acabar, mas a Terra acabou, beleza, vai ser a mesma coisa com a próxima Terra, porque eu acho que a mudança a viagem no tempo, como tu mesmo disse, tem que ser do espaço-tempo, ela não tem que ser só isso, ela tem que ser uma mudança total. E aí eu acho que é interessante porque um dos exemplos da Marvel, que eu acho que ela fez certo em dizer que é multiverso e não é viagem no tempo, porque você simplesmente não tem aquela regra de se isso aqui mudou, logo isso aqui também tem que mudar. Se você bota multiverso, tipo, se você muda uma vírgula do passado, logo esse passado ele se separa e se torna outro passado, logo se tornando uma realidade sozinha, eu acho que ela é mais plausível, apesar de mais maluca, eu acho que ela é mais plausível para mim. Não sei se tu concorda com isso, Gerson. Sim, tirando o fato do Deadpool ser imortal, se o Deadpool conhecia o Colossus na época que o Professor Xavier ainda era jovem, o crossover dele com o Croc é meio estranho, porque já se passou anos. O Deadpool provavelmente vai fazer piada sobre isso. Eu espero. Não, é que assim, eu creio Marvel, assim, não imita os irmãos Warner, na moral. Não, eles vão simplesmente dizer de que... Tá. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer que, cara, o Deadpool, como ele simplesmente saiu de um cenário de gravação e foi pro outro. Essa vai ser a justificativa. Pior que eu não duvido ele falar isso. Eu não quero que eles digam, mas não, é porque esse Deadpool existe nessa realidade. Não, ele estava no cenário... Não, mas tem que pensar numa coisa. Ele tem o disco do tempo. Mas eu não quero essa... Lembra que ele salvou todo mundo no final? Sim. Em teoria, a realidade do Deadpool tá quebrada. Mas aí é que tá. Por exemplo, o evento... Aí, no caso, o Deadpool seria o evento Nexus de verdade da Marvel e não da Sylvie? É o evento que... Seria interessante se o Deadpool entrasse no filme do Doutor Estranho, que é impossível. Porém, teria a explicação de que a quebra no tempo foi mais uma pessoa estragando o tempo e fazendo com que o Strange tivesse que arrumar. Mas aí eu não acho que eles não vão fazer isso, sabe por quê? Porque eles iam ter que investir toda... É tudo culpa do Deadpool e ninguém leva a sério o Deadpool. Não é tudo culpa do Deadpool. Digamos que Wanda e o resto do pessoal também tem sua parcela de culpa, não é mesmo? Tem. Wanda, Loki, esse povo aí. Loki. Vou falar qual outro Loki. Mas é bem... Jacaré. Eu gosto do que... Eu não posso falar porque senão é spoiler, mas do Glorioso Propósito. Glorioso Propósito eu gosto. Mas nessa questão do Viagem no Tempo que a gente tá falando, e que a Marvel, na minha opinião, ela acerta em dizer não existe viagem no tempo, é multiverso, eu acho que essa seria a resposta para todo mundo que tiver, que tipo assim, vamos resolver isso, mas ao mesmo tempo vamos deixar portas abertas para a continuação. Eu acho que era isso que o De Volta para o Futuro devia ter feito. Porque, cara, no De Volta para o Futuro você vai ter que correr o tempo inteiro. Porque nada vai estar...
Porque sabe qual é a. Sabe o que é a resolução do De Volta para o Futuro? É bem simples. O Dr. Brown, ele tem que morrer pelos terroristas naquela noite. Do Talibã. Ele tem que morrer. Ele não pode estar de colete fora de balas. O McFly não pode evitar a morte dele. Esse é o que funcionaria como o evento que ia fechar a série. Não tem como você matar o Dr. Brown. Mas como é que termina a trilogia? Ele fica no passado. Uma coisa que ele mesmo disse que não queria fazer. Ele fica lá quebrando completamente a linha temporal. Pois é. Apesar de que o fato dele viver no passado é relativo, já que ele tá viajando, ele vai viajar o tempo todo. Pois é, mas aí que tá. Ele vai encontrar. Mas aí no caso ele teria. Veja bem. Ó a ideia louca. No caso, ele criaria uma linhagem de doutores de Browns. Então, na teoria, ele é tataravô dele mesmo. Porque na teoria De Volta para o Futuro, tudo se repete. Se você cria uma coisa no ponto A, esse ponto A vai replicar até chegar no ponto B. E a merda acontece no ponto B. Então a viagem no tempo ela precisa existir pro Brown estar em 1800 e lá vai bolinha. Então logo o Dr. Brown ele tem que ser filho de uma linhagem Brown. Ou seja, dele mesmo. Não sei se vocês entenderam. Não. A pessoa que tá ouvindo. Ó. Precisa existir a viagem no tempo. Pro Dr. Brown estar em 1800 e lá vai bolinha, tem que existir o DeLorean, a história do McFly, a história do Dr. Brown. O Dr. Brown ele tem que vir de uma família, não é? Tá. Então tá. Ele tem Mas que vir ele veio. Inclusive ele teve que ir lá falar com o antigo Dr. Brown. Aí é que tá. Pois é, o antigo Dr. Brown, precisa dizer. Só que é que tá. Na teoria, então, o Dr. Brown original é ele mesmo. Ele iniciou a própria linhagem de Doutores Browns. Porque, veja bem, se o Dr. Brown é o mesmo que saiu de 85, foi para 55 e foi para 2015, voltou para 55 de novo e sumiu para 1885, tá faltando um Brown aí nessa história. Como é que é o nome da mãe do Mori mesmo? Não sei o nome. Tipo o amigo dela que ficou preso no mundo da fantasia, só que de uma forma um pouquinho mais doce de explicar. Mas não sei se vocês entenderam. O Dr. Brown ele tem que existir. Ele tem que existir. Se ele não existe, não tem viagem no tempo, não tem De Volta para o Futuro. Entendeu? Faz sentido. Tipo, essa parte faz sentido. Eles não podem consertar a linha do tempo, porque se eles consertarem a linha do tempo, a resposta deles é: vocês não podem nunca mais consertar o DeLorean. Então, tipo, eles não podem, tipo assim, destruímos o DeLorean. Agora a gente a gente destruiu a invenção do DeLorean. A gente vai voltar com o DeLorean pro presente e destruir o DeLorean de novo e volta tudo ao normal. Não dá pra fazer isso. Não, mas esse é o ponto. Inclusive, foi esse o final. O DeLorean foi destruído e se acreditou que nunca mais a viagem do tempo fosse possível. Só que ele foi lá e inventou um trem. Exato. Ele entra num ciclo. Ou seja, o De Volta pro Futuro nunca acaba. Ele é a trilogia e volta. Ele é a trilogia e volta pro 1. Ele é a trilogia já e volta pro 1. Agora é a história. Ah, tá, entendi. Tipo, a linha do tempo, o tempo de Volta pro Futuro não vai pra frente. O filme vai até 2015 e volta. Não existe futuro depois de 2015. Porque o De Volta pro Futuro não deixou a linha do tempo original ir até lá. Tipo, igual Ben 10. O antigo. Exato. Tipo, porque o Ben 10 ele chega num ponto onde ele volta e começa a ir voltando até chegar ao ponto que ele chega de quando os aliens se espalharam por todo o planeta e o universo, criando assim os humanos, os aliens e todas as outras criaturas que existem no mundo. E assim, criando a base do Omnitrix, que foi a ideia de um dos aliens. E que assim foi... A história começou com um relógio esquisito que entrou no pulso dele.
que meio que foi ele mesmo que teve a ideia. Tipo, é bem louco, porque é que nem aqueles artigos da enciclopédia dizendo que o Chuck Norris é pai dele mesmo, sabe? É bem isso, porque não se você volta para a origem das coisas, logo você faz parte da origem. Então foi tu mesmo que criou o negócio. O Dr. Brown criou o looping dele mesmo. Meu Deus. E quem não lembra do Deadpool mostrando pro Homem-Aranha como ele nasceu. E que foi ele quem fez o próprio parto. O quê? Tem isso nos quadrinhos. Meu Deus do céu. Bizarro, né? Deadpool. É bem bizarro. Pra quem não viu o Lobo, Deadpool de vez em quando imita bastante. Os dois são de uma arte incrível. Pois é. Não é à toa de que o pessoal tá louco pra fazer um filme deles. Mas olha, eu estou com um nó no meu cérebro porque eu mesmo me confundi com a minha teoria. Eu não sei se vocês concordaram, se o Gerson entendeu, se ele concorda. Inclusive, eu quero que vocês botem nos comentários o que vocês entendem. O que vocês entenderam que eu falei. Que agora eu cheguei ao ponto que eu não entendi. Viagem no tempo a ideia de viagem no tempo é tão bom, mas ao mesmo tempo é tão confusa que tu esquece que, tipo, não dá pra fazer isso, né? Porque assim, na teoria alguém já fez, só que o efeito borboleta foi tão forte que tu nunca descobriu. Porque, ó, vou pegar outro exemplo. Lembra-se que no De Volta pro Futuro 2, quando as coisas começam a dar errado, lá em 1955, o McFly que tá tocando Johnny B. Good começa a passar mal e tá desaparecendo. Logo, todos os Doutores Browns desapareceriam. O de 55, o de 85 e o de 2015 desapareceriam porque o Brown existe só em 80 e poucos. 1980 e poucos. E aí é por isso que eu digo, o Brown ele fez um filho, que fez um filho, que fez um filho, que concebeu ele mesmo. Que louco. É confuso. Bem um pouco da bizarrice. Então acho que é isso, né, gente? 40 e poucos minutos falando asneiras sobre futuro e passado, presente. E, por favor, eu sei presente seu eu quero. pai... eu sei que o seu pai não matou a sua mãe. Não precisa provar isso voltando no passado e mudando tudo. Tá bom, Flash? Era só ter levado uma câmera, sabe? Ele devia só ter levado uma câmera, tipo assim, não foi o meu pai. Uma câmera com slow motion bem potente, né? Era só ele ter voltado, ter instalado uma câmera ali. Aconteceu o que tinha acontecido, ele pegava a câmera e dizia, aqui, tá a prova, não fui eu. É que na época não era disseminado os superpoderes, então eles ainda iam dizer que foi o pai dele. Mas pelo menos ele tinha consciência limpa que ele conseguiu provar. Porque o problema do Barry Allen não é que o pai dele tá preso, e sim que ele não sabe o que aconteceu. Faz sentido. Porque o pai dele tá preso ainda, foda-se. E depois o problema foi que a mãe dele tinha morrido. Ele foi lá fazer com que ela ficasse viva. E matou. Ai, meu Deus. E hoje em dia o seriado deles é um Power Rangers. Que nada, virou um Star Wars. Agora eles usam não é Power Ranger. Como olha lá pra te ver. Não. Você viu que eles agora eles têm uma espada que é o raio? Eles estão usando sabre de luz agora, Jorge. Caramba. Pois é. É muita referência pop em uma só série. É a melhor série do mundo dos super-heróis e você não pode negar isso. Porque o pessoal ainda fala dele. É isso aí. Eu acho que eu vou passar pra ti pra falar, porque eu não tenho mais o que falar. Eu já gastei saliva falando sobre De Volta pro Futuro. Então, e aí, Gerson? Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Qualquer coisa dá pra comentar aqui embaixo o que você acha. E se também quer ver Steins Gate, igual eu tô recomendando pro Igor. Vai que um dia ele assiste.
E segue a gente no Instagram. E quem não puder comentar, porque tá no Spotify, tá em outros serviços de streaming, vai no nosso Instagram, comenta na foto que a gente botou da postagem, porque a gente avisa, e segue também a gente, tá, gente? Então é isso. Até mais. Se inscreve, por favor. Curte, compartilha, como o Gerson falou. E um dia eu assisto Stargate, mas eu não sei quando. Falou. E como mais vegetais falou.